Olá pessoal, eu sou Antônio Ferreira de Araújo, proprietário da Engematrix. Hoje eu quero trocar uma ideia com você do que a Engematrix pode fazer por você, pela sua organização. Antes de mais nada, o primeiro objetivo de uma consultoria é agregar valor às empresas que atende. Se não houver essa conexão, não há sentido nenhum em ter uma consultoria. Agregar fluidez, fazer com que a matéria-prima se transforme em produto acabado de uma maneira simples, rápida e perfeita. Agregar velocidade. O mundo de hoje é um mundo moderno, cheio de necessidades de pronto atendimento, qualidade, pontualidade, excelência. E excelência é consequência de uma série de coisas que nós vamos examinar aqui. Na nossa visão, um dos grandes erros das consultorias por aí é tratar todas as empresas como se fossem padrão, como se houvesse uma caixinha mágica que dissesse, olha, o padrão de atendimento é sempre o mesmo. E na verdade as empresas são diferentes, têm DNA diferentes, trazem histórias diferentes, trazem lutas diferentes e momentos históricos diferentes. Então nossa visão é, cada cliente é um caso único. A nossa filosofia não é pautar custo e qualidade e atendimento. Custo, qualidade e atendimento são consequências de raízes bem cuidadas de uma organização ou raízes mal cuidadas. Elas não são um fim em si, elas são consequências de como você trata o seu processo, o seu produto e o seu cliente. E principalmente a força de trabalho que está aí dentro, porque é ela que faz tudo. Quais são os produtos que a Engematrix pode oferecer a você enquanto consultoria? Nós podemos direcionar qual é o futuro, qual é o rumo da sua organização através de uma análise de força, de fraqueza, de valores, de virtudes. Ou uma consultoria operacional relacionada ao seu processo industrial, se ele é excelente, se ele é veloz, se ele é uniforme, se ele é dinâmico, se ele é interativo entre as pessoas da sua organização. Pode ser uma assessoria de implementação. Nós damos um treinamento para a sua equipe e acompanhamos o progresso dela. Pode ser com uma simples palestra motivacional ou uma palestra ilustrativa de quais são os pontos chaves da sua organização. E finalmente um produto que é específico para a área Lean, para a área de excelência de programação industrial, que são algoritmos de produção. Uma breve apresentação, sou Antônio Ferreira de Araújo, tenho 35 anos em engenharia industrial, implantação de tempos e métodos, algoritmos, programação, gerenciamento de excelência para uniformidade industrial com estatística de caráter de 6 Sigma e velocidade Lean de processos. Tenho 25 anos de apresentação na engenharia industrial, de experiência com racionalização de métodos, tempos, padrões clássicos da engenharia industrial clássica, implantação de layouts industriais que realmente façam com que o fluxo seja racional. Hoje em dia isso é um grande desafio na indústria. Definição de valor agregado por operação para que a sua política salarial seja compatível com os esforços e as responsabilidades no seu processo. Por mais de 10 anos em língua portuguesa e espanhola, apliquei treinamentos gerenciais voltados para a formação de engenheiros com conhecimento profundo de estatística na área de metodologia 6 Sigma e engenheiros com grande background na área de fluidez, de velocidade do processo, que não é simplesmente velocidade de cada operação, e sim a velocidade com que a matéria-prima se transforma em produto acabado e perfeito. Alguns países da América Latina eu estive, alguns países da Europa, mas eu não quero me deter muito longamente sobre mim, quero deter mais longamente sobre a Engematrix, quais são as ferramentas, quais são os treinamentos, quais são as palestras,
quais são as assessorias e quais são as tecnologias que nós podemos aportar para a sua empresa. Consultorias e assessorias a gente costuma fazer sempre voltado para o seu processo, para o design do seu produto e para a excelência da sua mão de obra. No plano da consultoria estratégica, nós definimos um perfil específico da sua empresa, naquilo que ela é forte, naquilo que ela ainda tem oportunidades de melhoria, quais são as suas ameaças internas e externas do seu estado atual, do gerenciamento atual, da sua mão de obra atual. E isso pode ser visualizado aqui. Quais são as fortalezas, quais são as fraquezas que você tem, quais são as oportunidades que estão escancaradas com a bola pronta para fazer o gol, mas que você às vezes ainda precisa se conhecer e precisa conhecer a sua realidade e a realidade do mercado externo para que isto se torne muito visível e requeira um plano de ação estratégico. Então, a consultoria estratégica vai estar focada na análise SWOT, fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças ao seu negócio. Beleza, pessoal? Aí nós temos então a parte de consultoria estratégica. No ciclo das rotinas do seu processo industrial, como é que está seu planejamento? Como está a sua execução daquilo que você planeja? Como você verifica se o que foi planejado e executado está atendendo ao que realmente se interessa? Qual é a velocidade com que você corrige as coisas que saem erradas? Logo que a sua matéria-prima começa o seu processo industrial ou, infelizmente, lá no momento da expedição do seu produto? Tudo isso faz parte da consultoria operacional do seu processo. E uma coisa que no século XXI e já no século XVIII e XIX se falava e que até hoje eu creio que nós temos muitas oportunidades para melhorar. Quando você vai se avaliar, você precisa saber se você tem padrões de referência. Como você sabe se você é veloz no trânsito? Se você está seguindo a lei de trânsito e se você está sendo eficaz no seu deslocamento. Não é diferente na indústria. Você tem um produto. Como é que você sabe se você está bom no produto que você faz ou ruim se você não tem especificações de produto? Cor, tamanho, gosto, se for um produto industrial metálico, se tem a resistência, se tem a durabilidade, se pode oferecer intempéries, pode enfrentar intempéries. O processo ele gera custo, ele gera uniformidade ou não de produto. Como é que você sabe se o seu processo está ok ou não? Não pode ser pelo jeitão, tem que ser com medidas de comparação. Se é veloz, se demora 5 dias para transformar a matéria-prima em produto, se demora 4 dias, se 3 dias está bom. Se a máquina demora meio minuto por peça, se meio minuto está bom. Meio minuto não é nada, mas se você precisa fazer mais do que 2.880 unidades por dia, meio minuto é muito. Então, se você não tem padrões, você não tem referência. E o fator humano, né? O lugar que a sua empresa está deve ser o segundo melhor lugar para o seu funcionário. O primeiro é o lar. Não vamos aqui falar de coisas mágicas. Mas o segundo não pode ser o bar, não pode ser o cabeleireiro, não pode ser o clube. Tem que ser bom trabalhar na sua empresa. E para ser bom, é preciso ter um padrão de referência humana. E muitas vezes isso é confundido com rios de dinheiro em investimento. Às vezes o fator humano é preponderante para uma empresa ser bem-sucedida ou mal-sucedida. Como um time de futebol, por exemplo. Ele vai ser mais bem-sucedido quanto mais humano for o ambiente em que você está. Ser um ambiente humano não significa ser um ambiente perfeito, mas significa ser um ambiente onde as pessoas têm nome, têm cara, têm voz, têm atitude e, sobretudo, têm vontade e motivação.
A consultoria operacional e a assessoria operacional, ela se dá em diferentes vertentes. Quanto uniforme é o seu processo? Será que o problema de uniformidade está na qualidade da mão de obra? Está no treinamento da mão de obra? Ou está na tecnologia da máquina que você tem para fazer os produtos que você faz? Ou ela está na entrada da matéria-prima que já entra com uma certa dosagem de desuniformidade? Isso é um grande desafio que envolve treinamento da sua mão de obra e envolve padrões. Velocidade. Velocidade na indústria muitas vezes é confundido com a velocidade de transformação química ou física de metais, de produtos alimentícios, de produtos de tecido. A velocidade não é a velocidade só da transformação, é a velocidade que envolve a flexibilidade que você tem para transformar aquilo que você faz. Então, se você tem trocas rápidas, parecidas com as trocas de pneus de uma borracharia, ou se você tem trocas rápidas, setups rápidos, tão rápidos quanto os setups da Fórmula 1. Velocidade é o tempo que a sua matéria-prima demora para se transformar em produto acabado na mão do seu cliente. Se nós estamos falando desta velocidade, a ENGIE Matrix tem, com certeza, algo a oferecer a você. E programação. Muitas vezes hoje nós temos 24 horas por dia. Quando o dia acontece, quando o dia amanhece, você tem uma proposta de programação do seu processo industrial e no final do dia você fez algo completamente diferente. A cada 8 horas você teve que revisar o que você propunha fazer. Isto chama-se instabilidade de processo e pode acontecer por muitas razões. Mão de obra, treinamento ou motivação, máquinas que não repetem aquilo que fazem, que têm problemas de manutenção, matéria-prima que chega ou úmida, ou pesada, ou fora da especificação que você especificou para a sua indústria. Então, programação normalmente costuma ser um calcanhar de Aquiles quando você quer a excelência industrial. Para isso também oferecemos treinamentos de muitas amplitudes. Formação básica da sua mão de obra está no chão de fábrica. Se ela conhece o TQC, a política de qualidade total, se ela conhece o sentido de organização de um 5S, um ambiente gostoso de trabalhar, onde tudo está com o seu lugar perfeito, a ferramenta está no lugar certo, está limpo, asseado, higiênico. Isso é qualidade de vida no trabalho também. E envolve, não dá para fazer isso só a partir de uma mesa de gerenciamento. Isso tem que ser feito pela vontade, pela dedicação e pela motivação que cada pessoa que está na sua organização tem. Seus engenheiros, eles precisam conhecer de variação de processo e saber lidar com isso. A variação começa fora da sua fábrica e termina, muitas vezes, infelizmente, fora do produto acabado de sua fábrica. Conhecer o que varia, como varia, quando varia, quais são os padrões de comparação para saber se a sua variação é aceitável ou não, envolve noções de metodologia Seis Sigma. E velocidade de processo, conhecer a metodologia Toyota de produção, o sistema Lean de produção, ou Lean Methodology, como quiser. Tanto da entrada da matéria-prima até a saída do seu produto, existem 1000 razões para que o seu produto varie. Assim como no trânsito, na vida, você tem dias que o trânsito flui sem acidentes, dias que o trânsito tem acidente, dias que o trânsito tem acidente e chuva, dias que o trânsito tem acidente, chuva e greve, dias que o trânsito tem diferentes razões para ser lento e diferentes razões para ser rápido. Conhecer variação de processo dentro da indústria, variação de material, variação de comportamento, variação de matéria-prima, variação de queda de energia, variação de especificação, variação de solicitação de entrega, enfim, variação é parte da vida e na indústria ela é uma constante que você precisa atacar com treinamento, com dedicação, com padrão.
Tudo começa com 5S. Um lugar que é desorganizado nunca vai ser produtivo. Um lugar que é desorganizado é um lugar que não dá vontade nem de ficar, nem de exercitar a sua produção, nem de conviver. Então tudo começa com 5S. Isso tem que estar arraigado no coração, na mente e na motivação de todas as pessoas de sua organização. E para isso tem um curso básico para a sua produção de 4 horas. Normalmente é interessante fazer um exercício físico no seu processo e saber se realmente a sua mão de obra entende disso e tem motivação e tem conhecimento e alegria de executá-lo. Uniformidade de processo. Controle estatístico de processo. Isso tem 100 anos, gente. Faz 100 anos que se fala disso, de controle estatístico de processo. Muito modernamente, mais do que controle estatístico, é ter a garantia de que o processo vai ter uma variação mínima. Isso envolve tecnologia, isso envolve motivação, isso envolve existência de padrão. Como é que você vai controlar algo que você nem sabe se está bom ou não? Muitas vezes as coisas acontecem meio que de forma obscura, você não tem um padrão de referência. Se está largo, se está comprido, se está pesado, se está leve, se está macio, se está duro, se está altamente custoso ou se está muito barato. Enfim, controle estatístico de processo não é para eliminar a variação, é para saber se a variação é aceitável, se dá para conviver com essa variação ou ela pode ser um sintoma de que você vai ter que fechar o seu negócio. E variação de processo envolve estatística, mas envolve sobretudo comportamento e existência de padrões. Num grau mais acima de treinamento, formação de Yellow Belts. Formação de Yellow Belts, o pessoal técnico, o pessoal da área técnica sua, precisa conhecer estatística para saber se existe controle, se existe um desvio padrão que pode ser aceitável em qualquer etapa do seu processo produtivo, seja lá no recebimento da matéria-prima, seja lá na entrega do produto acabado. Se você tiver 10 processos na sua fábrica e cada um variar 1%, o efeito final da sua variação vai ser muito maior que 10%, vai ser 20%, porque ela é cumulativa. Em cada processo, se você tem uma variação, independente do seu tipo de indústria, os efeitos precisam ser alcançados lá no começo do seu processo, às vezes até na porta de entrada do seu fornecedor. O seu fornecedor tem oportunidades de variação de processo dele que te afetam de forma cruel. Trabalhar na cadeia inteira é uma forma inteligente de prevenir do que remediar. Formação de Black Belts. Para os seus engenheiros de alto nível do seu negócio, você precisa ter um conhecimento profundo de estatística para fazer o design do produto, para fazer o design do processo condizente com o mundo do século XXI. Apesar da inteligência artificial, apesar da tecnologia de informação, apesar do mundo moderno que vivemos, se nós não formamos seres humanos capazes de detectar e ir além de um prompt, ir além do que uma inteligência artificial ou de que uma tecnologia de informação te fornece, você não vai ter pessoas hábeis para pensar muito além das suas portas, muito além do tempo em que você está vivendo hoje. Então, formação de Black Belts é, numa indústria de médio e grande porte, um must, uma realidade que precisa ser enfrentada de frente. Para as indústrias menores, basta estar com o controle estatístico de processo, mas para as indústrias de grande porte, é altamente recomendável Yellow Belt e Black Belt enquanto treinamento. E velocidade de processo, né? Tudo começa com um mapeamento Lean de fluxo de valor. Quer uma referência interessante disto? Vê como o McDonald's funciona. O McDonald's funciona de que maneira? De que maneira funciona o depósito de bebida? Por que existe depósito de bebida? Por que existe loja de conveniência, imposto de gasolina? Porque você precisa economizar tempo. Tempo é tão importante que os banqueiros fizeram de nós clientes do banco
meio que funcionários deles, porque nós temos pressa de obter as informações no nosso aplicativo de celular ou no caixa eletrônico. Então, mapeando o seu processo, o seu fluxo de valor, desde que a sua matéria-prima chega na sua fábrica até o momento em que ela sai, você vai saber em cada etapa do seu processo quanto tempo você está perdendo, quanto material você está perdendo, quanta mão de obra você está perdendo, quanto tempo perdido com manutenção corretiva ou manutenção preventiva, quanto tempo com defeito de matéria-prima, quanto dinheiro jogado fora. Se você tem 10 processos industriais, em cada um deles você tem que ter a radiografia. E é mais inteligente ensinar as suas pessoas a fazerem esse mapeamento quase como que com uma tarefa rotineira, de forma a ver a evolução daquilo que é ruim, daquilo que é desperdício, daquilo que é mão de obra, energia, criatividade, material e dinheiro jogado fora. Mapeamento de fluxo de valor talvez devesse ser o primeiro treinamento que a sua mão de obra deveria ter. E tempos e métodos, né? Há 100 anos atrás, Taylor concebeu a existência de tempo padrão. Tempo padrão não é para sacrificar o seu funcionário. Tempo padrão é para verificar os problemas de ergonomia gritantes que existem no seu processo. Levantar peso, posição de coluna errada, falta de automação, falta de simplificação de trabalho e ter um tempo padrão humano e ao mesmo tempo eficaz. Tem que ser rápido e tem que ser bom, tem que ser rápido e tem que ser ergonômico, tem que ser rápido e tem que ser seguro. Se você pensa nesta linha, a sua mão de obra deveria ter treinamento para implantação de tempos padrões que fossem produtivos, eficazes, ergonômicos e humanos. Trocas rápidas. Eu não vou nem alongar muito aqui. Trocas rápidas é o seguinte, é você ir numa borracharia com aquelas maquininhas vermelhas e ver um tempo de troca de pneu de 10 minutos, de 15 minutos, de 20 minutos. E você vê 4, 5, 7 segundos de uma troca de pneus numa Fórmula 1. Estas duas figuras já dizem o que é esse treinamento de trocas rápidas para a sua organização. Quando você vai na Fórmula 1, você vê 10 pessoas, 15 pessoas trocando. Aí você fala, nesse filme é bonito, por quê? Porque tem 15 pessoas, aí eu tenho uma pessoa. Não, você não tem uma pessoa. Porque na frente, nas suas etapas posteriores de processo, você tem pessoas paradas, esperando algum produto, porque houve uma troca, um setup, numa etapa anterior do seu processo produtivo. Mas para isso, você precisa ter gente motivada que trabalhe em time. Todos os treinamentos anteriores que eu falei sobre 5S, Kaizen, mapeamento, tudo isso tem a ver como preparatório para você entrar com tudo na troca rápida. Você não vai ter um lead time de transformar matéria-prima em produto final em pouco tempo se você não tem um sistema inteligente de trocas rápidas. E finalmente a programação de produção, né? Você começa a dar-se bem dentro da sua fábrica ou dar-se muito mal quando você tem um sistema caótico de recebimento de pedidos sem um entendimento de como isso impacta o seu negócio no seu processo. E aí o seu cliente paga isso às vezes com atraso na entrega do seu produto ou com um defeituoso na qualidade ou com um aumento de preço porque o seu processo pode se tornar caro. Então, negociar, ter o seu departamento de vendas, o seu departamento, o seu cliente e o seu gerente de produção juntos numa técnica que se chama nivelamento em português, leveling em inglês e heijunka em japonês, ou seja, programar aquilo que é racional você entregar para que você possa ter uma programação racional dentro da fábrica e uma entrega eficaz com qualidade e custo para o seu cliente. Aqui no papel, aqui na apresentação, é muito bonito dizer isso. Na prática, isso envolve uma reengenharia completa de técnicas, de lógica e de mentalidade dentro da sua organização.
Implantação do sistema Kanban. Isso é muito popular por aí, dizem que tem que implantar o sistema Lean, etc. Mas se o seu processo não tiver uma estabilidade, uma previsibilidade, é implantar hoje para desimplantar amanhã. Então, a técnica da implantação do sistema Kanban, o sistema de programação automática ou programação por desaparecimento de estoques intermediários, o buraco é mais embaixo. Não funciona no automático se não houver uma estabilidade de processo precedente do que você pretende implantar aqui. Um curso sobre isso é interessante para que a mentalidade comece a caminhar na direção correta. E todos esses treinamentos para a sua mão de obra merecem também um treinamento da parte gerencial e de diretoria, porque é muito fácil falar para o seu engenheiro, para o seu líder de produção sobre Lean Six Sigma, mas se você na gerência e na direção não tiver o entendimento, como que você vai poder dar suporte para a sua organização na difícil luta da busca da excelência profissional? Então, um curso para gerenciamento também é interessante, de 10 horas, para que você possa suportar, entender, questionar e liderar a transformação da sua indústria. Podemos dar palestras sobre tudo isto que eu falei, buscando exemplos de comparação. Um exemplo interessante é a eficiência vai muito além da tecnologia. Hoje em dia, se pensa que o fato de ter tecnologia vai torná-lo eficiente, ou o fato de não tê-la vai torná-lo ineficiente. O buraco é muito mais embaixo. Na verdade, eficiência e humanos andam juntos. Tecnologia, inteligência artificial, automação industrial necessariamente tem que andar junto com mão de obra motivada, treinada, capacitada e olhando para o mesmo objetivo, para a mesma meta. E muita gente confunde perfeição com tecnologia. A abelha consegue fazer um hexágono perfeito que coloca a figura geométrica mais adequada para consumir o menor material, é o hexágono, com exceção da circunferência, mas a circunferência não é encaixável. E o fechamento do hexágono no fundo tem um ângulo de 72 graus, que é o matematicamente perfeito, com precisão de segundos, para que a maior quantidade de mel caiba na menor quantidade de material usado para fazer o favo. Isso é impressionante. E uma coisa da sua indústria, que sempre é interessante, Quando você trabalha em busca da perfeição, muitas vezes você está plantando despesas e não investimento. Às vezes você toma uma decisão de ir para a tecnologia de última geração, mas a sua mão de obra não está preparada para aquilo, você plantou o custo. Ou vice-versa, você tem uma mão de obra demotivada, mas numa operação anti-ergonômica, você precisa plantar tecnologia. Então as duas coisas andam juntas. Como na figura do robô e do homem, nós temos que pensar no equilíbrio entre no que é humano e no que é artificial, no que é a indústria do 4.0. Em outras palavras, a Engimatrix pode conduzir você de um mar vermelho onde você enfrenta custo alto, qualidade abaixo do desejado e entrega deficiente, amparado numa corda bamba de Six Sigma, Lean ou Scrum, ou seja, o que valha, qualquer tecnologia que você tiver, se ela não for bem pensada e bem digerida, ela funciona como uma corda bamba, na verdade, você vai cair do mesmo jeito nesses 3 grandes tubarões aí, metafóricos aí da indústria. Vamos conduzir você para o Mar Azul. Muito obrigado.